Então, enfim, vamos iniciar aqui a terapia da assídia. E essa terapia que vamos ver primeiro é a terapia para curar contra a ira. Depois nós vamos ver a terapia para curar contra o desejo. Lembrando que a assídia, quando a pessoa está com assídia, ela tem os dois problemas, a ira e o desejo. Então, essas terapias todas, você tem que procurar ir exercitando ela. Então, o primeiro remédio anote aí, é a esperança. Precisamos confiar em Deus. Lembra que eu falei da esperança? Quem não tem esperança, quem não sabe o que é o dom da esperança, veja as formações que eu já passei de cura interior na mesma playlist dessas formações de cura interior. Vai ter lá um sobre a virtude da esperança. O que é a esperança? O problema da assídia é nos estarmos presos à ilusão. A gente fica preso à ilusão, né? Esse é o problema. O passo de sair dessa ilusão dela, né? O passo de sair é eu passar da realidade, né? É o passo da realidade de pormos os pés no chão. Você vai ter que botar o pé no chão com a realidade. E qual é a realidade? Qual é a realidade, Cláudio? A realidade, nosso relacionamento com Deus. Esta é a realidade, irmãos. O real é o espiritual, aquilo que é mais importante na vida é invisível. Então é você se conscientizar o que é real mesmo, é o espiritual. Tudo isso aqui é passageiro. Então esse é o primeiro passo, é você ter esperança em Deus. Então o primeiro remédio da faculdade irascível, que é da ira, é a paciência. Então esse primeiro remédio, resumindo tudo, é você exercitar a paciência. A paciência vem de paz, de tranquilidade, de harmonia, de quando as coisas estão tudo em equilíbrio. As coisas vão estar tudo no seu devido lugar, você não vai estar agoniado. Se você vive agoniado, você está sem paciência. Se você vive agoniado, aflito, né? Então é você exercitar a paciência, que é a capacidade de suportar os sofrimentos, né? Aprender a suportar o sofrimento. Eu vou dar aqui um exemplo. Se está muito quente, saber suportar, aguentar o calor ao invés de reclamar, ser paciente. Porque, irmãos, está muito quente. Você está morrendo no calor, não está morrendo no calor, né? E mesmo se você está passando mal, aprenda a oferecer. Ou vice-versa, quando for no frio, for tomar aquele banho de água gelada, se você não tem chuveiro elétrico, porque muitas vezes a pessoa também impaciente vai reclamar. Ah, se eu tivesse condição de botar no chuveiro elétrico, eu não aguento mais tomar banho gelado. Ave Maria, né? Só porque eu sou pobre, não sei o que, você fica reclamando. Então você não sabe suportar os sofrimentos. Então aprenda isso é a realidade. E entender que o melhor, a vitória está no céu quando você se encontrar com Deus. Primeiro passo, paciência. Segundo remédio é evitar a fuga. Lembra que o assidioso gosta de fugir, permanecer no mesmo lugar. A assídia faz com que fujamos na internet. Quer dizer, fugir não é só você sair de casa e ir para outro local. Você não quer enfrentar a realidade, aí você vai ficar perdendo tempo. Por exemplo, se tem um celularzinho, você vai ficar perdendo tempo lá no celular, vendo um monte de coisa de internet que acaba não vendo nada. Vem uma coisa, outra coisa, vai ficando vendo coisas incompletas. Então, procure ficar no mesmo lugar. Ou seja, se reconciliar consigo mesmo, diga, eu me perdoo das coisas, faça a paz com você, estar bem com você mesmo. Tem momento de solidão. Tente se sentir só e pensar em Deus. Às vezes se desligar de tudo, de internet, de celular, televisão, das pessoas. Fica às vezes num momento sentindo a solidão. Tem um momento com Deus. Você perdoar a si mesmo por não ser aquela criatura que você sonhou, porque às vezes é assidioso, então o segundo remédio é isso daí, é você evitar a fuga, procurar se perdoar. Porque às vezes a pessoa que é assidiosa, ela fica se culpando, sofrendo por aquilo que ela sonhou ser e não conseguiu ser. Já ouviu falar em médicos frustrados? O médico frustrado é o enfermeiro que queria ser médico, não conseguiu ser médico porque não conseguiu passar em vestibular, não conseguiu passar em Enem, não teve condições para estar pagando, os pais não teve condições para estar pagando medicina, então acabou dando certo só ser enfermeiro. Aí passa a vida inteira, às vezes, aquele enfermeiro chato, ou seja, um enfermeiro já assidioso, que fica a vida inteira reclamando lá do seu trabalho de enfermagem, porque na verdade ele queria ser um médico. E às vezes serve para outras profissões, outra vida que você vive. Às vezes você fica reclamando dos filhos por ter tido filho
Ah, porque tem filha e não queria ter filha antes de casar. Aí, vou dizer aqui pra você, desculpa, mas que manda você aprontar, né? Então, a gente tem que se aguentar nas consequências, suportar, se alegrar, né? Não ficar preocupado, ah, eu queria ser isso e não deu certo. Aí você fica remoendo. Então, é viver a solidão, o segundo remédio, que é não fugir. Porque você foge dessa realidade, né? O terceiro remédio, procura ter uma direção espiritual, um conselheiro espiritual. Busque algum diretor espiritual para te ajudar. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Leia um livro espiritual de santos. Às vezes o diretor espiritual ele vai dar uma leitura para você ler, né? Um livro de santo. Vai pegar livro de qualquer santo para você ler. Qual santo que você gosta? Comece aí, terminar vai ler outro. Isso vai te ajudar também. Isso é o terceiro remédio. Tem uma direção espiritual. Quarto remédio, perseverança. O que é essa perseverança? Aguentar as coisas que precisa ir junto com outro remédio, que é a medida com o senso de medida. Tem um senso de medida. Ou seja, o que é ser perseverante? Eu vou fazer uma coisa, eu vou ter que tentar fazer ela até o fim. Mas eu tenho que ver meu limite. Então eu não vou botar para fazer uma coisa, muita coisa, que depois eu não vou dar conta. Então essa é você ter sua medida, é ser perseverante. Então se eu estou vendo que eu não consigo ser perseverante com aquilo que eu me programei, que eu planejei, diminua. Eu vou dar um exemplo. Você não está acostumado a rezar um rosário todos os dias, você não consegue, aí você inventa de rezar um rosário todos os dias. Aí eu vou me programar para rezar um rosário todos os dias. Aí você não consegue. Você às vezes reza um terço, aí reza um dia sim, outro dia não. Então, ou seja, você não vai conseguir ser perseverante no rosário todos os dias, porque você está botando na medida maior do que você está conseguindo fazer. Você sabe que não vai conseguir, então diminua. Estou dando um exemplo aqui do texto. Por exemplo, eu tenho condições de rezar 15 minutos, então eu devo rezar 15 minutos. Marque no relógio. Quanto tempo por dia eu tenho para rezar? 15 minutos, eu rezo 15 minutos. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Eu quero ler a Bíblia, eu quero rezar, quero ler o livro espiritual. Aí você tirava 1 hora para ler a Bíblia todo dia, não conseguia todo dia. 1 hora para ler o livro espiritual, não conseguia. 1 hora para rezar, não conseguia. Daria 3 horas por dia, porque às vezes você não conseguia. Porque às vezes tem muitas coisas nas outras na sua vida. Sua vida não é só isso. Então o que você faz para poder fazer os 3? Tira só 1 hora. Então você vai reduzir 3 horas. Divide 1 hora, 15 minutos, 20 minutos. Tira 20 minutos para ler a Bíblia, 20 minutos para rezar, 20 minutos para fazer uma leitura espiritual. Pronto! Tá fazendo as 3 coisas em menos tempo, em 1 hora. Então saiba organizar. Por isso que o teu diretor espiritual ele vai te ajudar nisso. Então eu devo fazer um propósito. Então o quarto, que é a perseverança, o quarto remédio para vencer a assídia contra a ira, é você fazer seu propósito, de cumprir o seu propósito, dentro de seus limites. Então você conhece os seus limites. Não fazer grandes propósitos espirituais que você não vai dar conta. Então, faço meus planos espirituais, você vai fazer seu plano espiritual a cumprir de forma na medida que você é capaz de cumprir. Quem está assidioso deve começar a fazer as coisas de pouco. Então, primeiro, se você se identificou que tem assídia, você tem que fazer tudo dosado. É de pouco, é devagar, senão você não vai conseguir se libertar. Entendeu? Você não vai conseguir nem fazer esses tratamentos do remédio aqui, se você tomar demais. Eu vou tomar demais achando que vai curar logo. Não é assim. Já é o contrário. O processo da assídia é tomar de menos. É fazer as coisas de menos. Eu vou dar um exemplo aqui. Passar a rezar pouco, a quantidade que consigo. Ou seja, devo saber a minha medida, o meu pouco. Aprender a saber o seu pouco. Qual é o seu pouco? Qual é o seu pouco que você tem que rezar? Entendeu? Você não pode comparar o seu pouco com o do outro. Eu não posso dizer assim, eita, fulano reza o rosário todo dia, é exagerado. Só porque você não consegue. Mas ele consegue, é o pouco dele. Então você não pode fazer essas comparações, certo? Você não pode, cada um é cada um. Cada um é diferente, ok? Então na próxima aula nós vamos ver a terapia da assídia contra a cura do desejo. Claro que eu que estou com assídia, eu tenho que fazer as duas terapias. Claro que a terapia é os dois. A assídia, ela inclui os dois, é diferente da tristeza. A assídia, ela envolve a ira junto com o desejo. Então você tem que fazer as duas terapias, ok? Até a próxima aula.